bom? Vamos falar agora do processo de chamados de serviço. O chamado de serviço que ele pode ser tratado até com outras nomenclaturas aí nas empresas, né? Seja ordem de serviço, OS, né? Eu vou fazer a adição de um chamado de serviço ou eu posso consultar os chamados de serviço. Então, por exemplo, qual que é a orientação que a gente passa aqui para os nossos clientes? É que um usuário seja aquele usuário gerente dos chamados, né, que vai ser o centralizador. Então, sempre que o chamado de serviço for aberto, ele é aberto para o gerente dos chamados. O gerente, por sua vez, ele consegue selecionar por técnico. Ele vai vinculando o chamado de serviço por técnico. Por sua vez, cada técnico vai ver apenas os chamados que são dele. Então, é possível o gerente dos chamados de serviço criar uma rota, selecionar os chamados de serviço que vão para o Joãozinho, os que vão para o Pedrinho e por aí vai, organizar. Ele tem diversas consultas que ele pode fazer nessa lista de chamados de serviço. Pode ser pelo ID da chamada, pelo cliente, pelo status, para saber aqueles chamados que ainda estão abertos, aqueles que estão fechados, aqueles que estão pendentes e tudo mais. Ó, fiz um filtro aqui daqueles chamados que estão abertos. Eu tenho uma série aqui, uma lista de chamados que estão abertos. Posso também buscar por data da criação, data do fechamento, por técnico propriamente. Eu vou buscar os chamados que estão com Pedro Castro aqui, por exemplo, né? Quando eu faço o filtro, eu vejo os chamados que estão com Pedro Castro. Quase todos eles estão abertos. Tem dois aqui que estão fechados e por aí vai. Além disso, eu consigo consultar por tipo de problema, subtipo, motivo ou até mesmo uma ação, beleza? Além de, se porventura essa manutenção está sendo feita em um item que controla o número de série, pelo número de série ou pelo número do item. Mas vamos aqui na opção adicionar. Eu estou adicionando aqui um novo chamado de serviço. Eu posso ser até um atendente telefônico, por exemplo, né? Recebi uma ligação do meu cliente, seleciono aqui o meu cliente, faço aí o assunto. Qual que é o assunto? É manutenção no equipamento, por exemplo. Esses tipos de problema, bem como os status, eles podem ser criados na retaguarda SAP e eles serão exibidos todos aqui, tá? Então, o tipo de problema, o equipamento não liga, por exemplo, foi o primeiro sintoma que o cliente me falou. Subtipo de problema, ele aparenta estar com uma peça quebrada, né? Ou até se eu estou fazendo um chamado de serviço receptivo em um balcão, eu já consigo constatar algumas informações. Motivo do problema, ele está em garantia, por exemplo, ele está fora de garantia, esse chamado é um chamado receptivo, eu vou colocar que ele está em garantia, por exemplo. E seleciono aqui o meu técnico, que é o Pedro Castro, por exemplo. Observações, o equipamento está apresentando problemas após uma queda. Pronto, já é suficiente. A resolução ela não é preenchida nesse momento, está adicionado aí um chamado de serviço. No próximo vídeo, eu vou direcionar esse chamado de serviço para um técnico e o técnico vai resolver ele. Ou melhor, vamos lá, ele está com o Pedro Castro aqui. Se o Pedro vier na consulta aqui dos chamados de serviço, ele vai ver todos os chamados que estão para ele, ó, Pedro Castro. Aí ele pode vir buscar o cliente, entender a localização que o cliente está, a rota e tudo mais. Ele muda o status do chamado de serviço para pendente, por exemplo, ou em análise, ou qualquer status que a gente achar pertinente criar, e direciona para um outro técnico. Ele vai direcionar para o João Silva, por exemplo. Agora, no próximo vídeo, eu serei o João Silva resolvendo aí esse chamado. Beleza, pessoal? Um grande abraço.